Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Mais um dia aqui para um vídeo express para falar sobre o possível interesse da Globo em remodelar de maneira completa o calendário do futebol brasileiro, inclusive excluindo dele os respectivos estaduais. Baseei esse vídeo numa matéria do Rodrigo Matos, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, Rodrigo Matos do UOL. Mas antes de começar, ladainha de sempre, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Ative o sininho para que você receba os vídeos imediatamente assim que eles forem publicados. E já deixa o joinha nesse vídeo que é super importante pra gente, beleza? É isso, a Globo a cada dia que passa parece mais engajada em terminar os estaduais. A gente já havia falado sobre isso, vou deixar o link aqui no card aqui em cima, baseado em declarações do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Petralha, que já havia dito a um grande site que a Globo pretendia abandonar os estaduais, parar de investir, parar de comprar os estaduais, e aí deixariam os clubes completamente à mercê. Qual seria o interesse dos clubes em participar dos estaduais, sendo que o maior interesse deles hoje são os direitos televisivos. Os clubes participam dos estaduais, sobretudo, a maneira como eles ganham dinheiro não é de premiação, é dos direitos de televisão que a Globo compra com exclusividade. Então o que acontece é que a Globo não investindo mais nos estaduais, a chance do modelo se modificar aumenta muito. Claro, existe a possibilidade de entrar concorrência de TV aberta aí, SBT, Record, Bandeirantes, mas são canais, Record à parte, que tem ali a grana do Pastor Edir Macedo, mas outros canais não têm a mesma grana para investir o montante que a Globo investe. Então dificilmente alguma emissora vai conseguir manter o padrão do que ganham os clubes hoje e seguir aumentando, que é o que a Globo faz. Ela aumenta todo ano o cachê a esses clubes, ela renova esses contratos e aumenta o valor. Então a gente não sabe o que vai acontecer com os estaduais nesse sentido, mas por quê? Que é o grande tema desse vídeo, inclusive, por que a Globo quer acabar com os estaduais, ou pelo menos parece muito querer? Porque acontece o seguinte, pay-per-view. A Globo ela tem um pay-per-view ali durante o ano inteiro, você pode assinar durante o ano inteiro. Só que o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante, dura de maio a dezembro. E a Globo tem notado um comportamento já há alguns anos dos assinantes, que é dezembro os caras cancelam a assinatura, muita gente cancela, e vai voltar a assinar só em maio do ano seguinte, não assinando, não pagando aquela mensalidade durante os meses do estadual. E como a Globo cobra um preço único por mês, independentemente do mês que o pay-per-view esteja sendo comercializado, ela acaba perdendo muito dinheiro. Então, uma alternativa disso seria distribuir outros pacotes. Ao invés de fazer um pacote como esse, que você paga uma assinatura mensal, eles poderiam fechar um pacote, assine o Campeonato Brasileiro, assine o Campeonato Paulista, assine o Campeonato Gaúcho. Mas eles veem a mudança de calendário com bons olhos por uma série de motivos. A gente não vamos se iludir achando que a Globo está olhando para o lado técnico, que mais datas para treinar, para distribuir os jogadores para as seleções nas datas FIFA sem prejudicar o campeonato, que isso é completamente excelente. Claro, ela tem esse entendimento de que isso é importante, mas na visão mercadológica da Globo, isso me parece menor, olhando de fora. Não tenho contato com ninguém de lá, é apenas um palpite, mas me parece menor. O que eles realmente estão olhando por quanto eles podem de fato arrecadar. E o campeonato estadual tem prejudicado as arrecadações da Globo, porque cada vez mais eles estão se tornando obsoletos, menos importantes. Eu sou um cara que tem o maior respeito do mundo aos estaduais, já torci muito para o meu time em campeonatos estaduais. E é uma tristeza ver como que isso aconteceu hoje em dia, como o peso deles se tornou tão pequeno, salvo um campeonato ou outro que é decidido por um clássico, que tem aí uma história ou outra, uma picuinha ali de um jogador com o outro, um presidente, enfim, como foi o último Campeonato Paulista final entre Palmeiras e Corinthians, questão de arbitragem, aí gera um murmurinho a mais, mas independentemente do campeonato, isso aconteceria se fosse qualquer campeonato. Não tem a ver com o tamanho hoje do que significa o Campeonato Paulista. E eu sou muito defensor dos estaduais que eles continuem para que os clubes pequenos não sumam. Acho que eles precisam necessariamente ser reduzidos, não podem sumir de forma alguma, porque senão você mata esses clubes, mas você precisa arrumar um jeito dos grandes clubes participarem dele de alguma forma, para que esses clubes, os pequenos, que melhor forem administrados e chegarem mais longe,
tenham a oportunidade de jogar com os clubes grandes e arrecadar com isso, que é um grande modo de arrecadação desses clubes durante o ano. Inclusive tem clubes que só existem para disputar os estaduais, porque não estão classificados para nenhuma divisão dos campeonatos brasileiros. Nós só temos 4 divisões para um tamanho de país continental. A Inglaterra, que é um ovo, tem 8 divisões. Nós temos apenas 4, temos que ampliar as divisões e temos que mudar completamente tudo a infraestrutura, tudo que permeia o futebol brasileiro como um todo, não olhar apenas para os times grandes. Nós temos essa visão muito elitista de olhar para os 12 grandes clubes do país ou alguns mais. Está errado. O futebol brasileiro é muito mais do que isso. Muitos jogadores vieram, jogadores históricos, importantes inclusive de seleção brasileira, vieram de times do interior, times que o formaram. Então a gente não pode perder esses times, precisamos encontrar um balanço nisso, mas a Globo parece cada vez mais vem querendo acabar com os estaduais e não sei, isso vai depender muito da CBF, que tem uma relação aí promíscua, vamos dizer assim, com as federações estaduais. Para quem não entende, o que acontece? As federações estaduais, elas são as responsáveis por votar, por indicar, por credenciar o presidente da CBF. O peso do voto para presidente da CBF das federações ele é maior que o dos grandes clubes. Ou seja, se todos os clubes do Brasil se unirem a favor de um presidente e todas as federações estaduais se unirem a favor de outro, quem considera o peso maior de escolha é das federações. E qual a contrapartida delas para escolher o presidente da CBF? A CBF dá o máximo de data que elas precisam para os estaduais. Então é uma relação muito promíscua, uma relação muito difícil de ser quebrada, inclusive para a poderosa Globo que tem dinheiro. Então a gente não sabe até que ponto a abertura, o abandono na Globo dos estaduais poderiam abrir concorrentes, como eu falei. Então assim, ainda é uma situação muito difícil que vai demorar muito para ser resolvida, eu imagino, mas o que já parece que a partir do próximo ano, a partir de 2020, muitos campeonatos que não tem contrato, não serão renovados pela Globo, e aí sim a gente vai começar a sentir o que essa mudança de atitude da Globo, se ela não voltar atrás, na verdade, que tudo pode acontecer, vai de fato mudar nos direitos de transmissão e no fato do calendário do futebol brasileiro, que é uma coisa que de fato realmente precisa ser modificada. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria pedir para você comentar o que você acha sobre a atitude da Globo querer acabar com os estaduais, sobre o possível fim dos estaduais, sobre a relação das federações estaduais com a CBF. Expliquem tudo pra mim aqui que eu prometo que eu vou ler todos os comentários, beleza? É isso, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.